tá com uma outra realidade, né? Sim. Nesse meio tempo que ele fazia isso, ele começou as torturas comigo. Então, tipo assim... Mas eu tinha- tortura, não, menina? aí, não, aí ele batia, tipo assim, ah, não lavou a louça, tal Gato, hora. ele fazia você carregar as coisas, ele batia em você, ele te escravizava. Mais Não, tortura? mas aí tinha tortura. Tortura tipo o Deus quê? amado. Tortura, tipo assim, de me amarrar com corda e me bater, assim, tipo assim, suas de 3, 4 horas. Mentira! Então ele é um sadomasoquista. Era tipo assim... Mas sadomasoquista é com Gosta do prazer, prazer, né? né? Eu não tinha ele é um prazer. psicopata mesmo. Não, ele é um psicopata, Menino, ele é um quase aqueles psicopata. do Quentin Tarantino, aquele filme do Quentin Tarantino. Gente. Aí, tipo, ele amarrava, ele falava assim, ó, vou te dar uma cintada, se você gritar eu dou 15. Meu Deus. Mas eu, tipo, gente, eu era muito pequenininho. E eu era, tipo assim, e era muito magrinho. E aí você dá uma cintada numa criança, claro que você vai gritar. E aí, tipo assim, ele falou assim, você vai tomar 20, mas se você gritar, cada uma você toma 15. Eu Tô passando eu mal. lembro essa conta certinha, porque eu sempre de 20 eu tomava 80, 90 Que cintada, horror. sempre. E teve um dia que ele me Sua bateu... mãe não via isso? Me desculpa. Ia, E ela deixava? deixava. Ela era condizente dessa situação, mas porque ela amava muito ele ou porque ela não tinha ideia de outra vida mesmo? Você não tem nem Amigo, ideia. eu não sei explicar. Ai, porque é dolorido tudo isso. Aí, portanto, a primeira bebida alcoólica que eu tomei foi um dia que ele começou a me bater às 6h40 da tarde. E deu 9 horas da noite, ele tava me batendo. E aí ele catou um vidro de Dreyer. Ele falou assim, ó, eu não aguento, porque ele queria que eu contasse uma mentira, né? Que eu não tinha feito. Mas ele falou assim, você tem que falar que você fez. Eu falei assim, mas eu não fiz. E nesse meio tempo eu fui apanhando. Então ele bateu de cinta, ele quebrou a vassoura em mim, ele pegou aqueles paus do guarda-roupa, bateu. E ele viu que eu não ia falar, porque eu não tinha feito, né, aquilo. Aí ele catou um vidro de Dreyer, aí foi o primeiro contato com bebida alcoólica que eu tive, né? Aí ele deu um copo, assim, pra mim de Dreyer e falou, ó, vira, que eu também não tô mais aguentando te bater. Ele falou assim, mas você precisa beber, porque eu vou beber também e você vai sentir um negócio. E eu não queria beber. Aí ele falou assim, se você não beber, você vai apanhar mais. Aí eu virei. E a hora que eu virei, eu fiquei muito tonto. Só que assim, eu ainda conseguia me defender. Depois que eu bebi, eu não conseguia mais ter, tipo assim, mais... Força, Não. a reação. reflexo. E aí ele me colocava, tipo assim, pelado mesmo, né? E os meus irmãos passando, assim, e via. E os meus irmãos riam, porque eles achavam que era engraçado, tipo, eu chorando, assim. Eles eram pequenininhos. Então, principalmente o meu irmão, que era homem, ele ia Ele, tipo, isso foi no quarto, né? Ele passava e começava a dar risada na minha cara, tipo... Porque eles achavam Eles que não era entendiam que engraçado, você vivia aquele sofrimento o tempo inteiro. Então Sim, eles então, tinham aquele e exemplo ele normal. falava que estava fazendo coisa engraçada. Então ele fazia eu rir quando o meu irmão passava. Entendeu, pai? A hora que eu tomasse uma cintada, ele fazia eu rir pro meu irmão achar que era engraçado. Que horror, entendeu? gente. Que doido. E aí foi a hora que eu não falei e ele catou 2 fios, né? 2 fios, aí ele ligou. Elétrico? Ele falou assim, lá no exército, quando as pessoas não... Só que isso já era meia-noite. Ele foi me batendo. Eu já tava horrível, eu não tinha mais jeito. Aí ele pegou e catou uns fios e falou, ó, no exército, quando as pessoas não contam a história certa, não conta a Não verdade... colabora, né? Tem uns meios de a pessoa falar a verdade. E ele foi falando isso, tipo, descascando o fio. E eu tava pelado, assim, eu falei, eu não vai acontecer isso. Aí foi, aí ele catou, ele falou, você fez isso? Que é uma coisa tão idiota que não compensa nem contar, porque vocês... Mas assim, ele catou, ele falou assim, porque foi assim, sumiu as fraldas da minha irmã. Foi por E a causa minha mãe disso? falou que eu joguei as fraldas no lixo pra não trocar minha irmã. Aí ele começou a... Aí Tua mãe começou por a assessora. preguiça. Não, depois de tudo isso, depois de eu ter apanhado das 6 até as 2 da manhã, sabe onde estavam as fraldas? O pacote de fralda dentro do carro. E aí? Não, aí ele pegou e ligou esses fios, e aí ele começou a ligar no meu corpo, assim, ele ligou na minha perna, ele ligou nas minhas partes íntimas, né? E isso aí foi dando um tum na minha cabeça, assim. E essa foi uma das, ele, tipo, me trancava dentro do banheiro e me jogava, e, tipo, me colocava no chão e pisava na minha cara com aquelas botas de aço de prefeitura. Menino E uma de vez ele Deus. fez tanto isso comigo que eu tive que fugir, tiveram que me tirar fora de casa por uma semana, porque essa parte emendou com essa, então eu não tinha olho, né? Que horror. Ele As bateu pessoas muito. ficavam sabendo dessa situação Não, na escola, em porque- algum lugar? Você nunca Não, chegou a então, contar? nesses mais seios eu tinha que fugir. Então ele me colocava na casa da mãe dele, né? Bom, por fim, foi inúmeras torturas, foi bastante. Isso foi até com quantos anos que você foi Isso foi sofrendo dos isso tudo? meus 8 até os meus 16. Tá.
Mas né? ele já disse já era grande, já dava pra poder... Não podia Não. nada, amor. Ele era dependente familiar ali, né? Não, não Sabe- pensou em sabe- fugir de você- casa? Não, Sair? é o que eu sempre faço. As pessoas me perguntam, mas sabe o que eu falo, gente? Eu uma vez vi uma história do elefantinho, né? Mas eu sou péssimo pra contar a história que eu escuto, Eu então sei deixa. qual é que é Mas essa você história, que o sabe? elefantinho fica preso na corrente, ele não consegue Isso, sair, porque é. ele cresce, só que ele acha que ele não tem força pra isso. quebrar a corrente. E é isso, ele foi sempre tão agredido que ele não sabia em que momento ele podia escapar dali. Sim, e minha mãe sempre me ameaçava. Ela falava assim: se você sair daqui de casa. E minha mãe sempre foi muito brava. E a minha mãe também me batia muito. Tá. Né? Então minha mãe e ele me batia. Então, assim, quando eu fui crescendo, a única coisa que, tipo assim, eu me apegava é que eu tinha uma Bíblia pequena, aquelas azulzinhas que os testemunhas de Jeová dá. E eu ficava lendo todo dia, né? E quando foi assim, aí isso aí foi 14 para 15. Nessa época eu tipo, eu achava que eu não ia chegar até os 18. Eu falei assim, eu não chego. Não, mas nem Eu eu não chego achava porque agora, eu acho depois que eu dessa vou, história toda. eu vou morrer. E aí tá certo. Essas torturas foi indo, eu fui aguentando, porque aí nesse meio tempo o corpo já começa a aguentar. Então, tipo assim, eu já aguentava levar umas 50, 60 cintadas normal, e eu já sabia que eu ia tomar aquilo.